Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora um curso sobre física básica. Então esse curso sobre física básica, ele envolve várias áreas da física, as áreas básicas pelo menos, né, que vai desde a cinemática, dinâmica, depois energia, termodinâmica, ondas, um pouco de fluidos, carga elétrica, campo elétrico, então tem várias coisas associadas a esse curso básico, tá bom? Bom, então durante esse curso vão ser várias aulas, eu vou tentar gravar essas aulas um pouco mais curtas, tá? Para que vocês possam aproveitar em pedaços, se puder ajudar, né? Essas aulas, beleza? Então olha só, pessoal, aqui a gente vai começar a falar sobre vetores, tá? Veja, isso não é física, isso é um problema de matemática, certo? Então a primeira ferramenta que eu quero dar para vocês, para a gente poder utilizar e ao longo do curso, tá? Então eu quero fazer aqui uma revisão assim não tão completa, tá? Porque isso não é uma aula de matemática, claro que no curso de matemática você vai aprender melhor como conduzir essas operações vetoriais, mas o que eu quero fazer aqui é com que vocês compreendam pelo menos o básico, né? Para quem já sabe, maravilha, tá? Para quem não sabe, relembrar um pouco mais ou esqueceu, relembrar um pouco sobre grandezas vetoriais, tá? Então vou fazer uma revisão rápida aqui, tá? Pode ser alguns videozinhos aí para a gente poder fazer essa revisão, tá? Nessa parte de vetores, legal? Então vamos lá, pessoal. Então olha só, eu quero fazer aqui fazer como se fosse uma aula normal, tá? Então tá aqui do lado tá a minha tela, né? Onde eu vou escrever. Vamos lá. Então tá aqui. Vou falar sobre vetores. Então nesse nosso primeiro, no começo aqui do curso, vou fazer uma revisão. Eu vou chamar de capítulo 1, certo? Porque para quem está fazendo o curso na UFSC de AD, isso aqui é o capítulo 1 do livro de Física Básica, do curso de licenciatura em Matemática. Eu vou tentar depois ver se eu consigo deixar esse livro aberto para que todo mundo possa ver ou fazer o download, tá? De qualquer maneira, o que eu vou escrever aqui, eu vou salvar como PDF e vou deixar para vocês acessarem, fazer o download do que eu vou escrever aqui com uma nota de aula no meu site, tá bom? Vou deixar escrito aqui rapidinho, ó. Meu site é o www.atomobrasil.com, tá? Então, você pode entrar nesse site. Nesse site tem uma abinha lá escrito Teaching, Ensino, onde você vai poder baixar essas informações desse curso, tá? É o curso de Física Básica. Então, nesse primeiro capítulo, o que eu quero fazer com vocês é uma revisão de vetores, ou uma revisão de grandezas vetoriais. Tá? Bom, primeiro, né? Por que eu quero fazer isso? Porque a ideia de vetor, ela é uma ideia matematicamente nova, tá? Para quem não conhece muito dessa área de exatas, de física e de física e de matemática, principalmente, vetores passa a ser uma coisa um pouco sobrenatural, tá? Mas não é, tá? Então a ideia é a gente conseguir entender e compreender essas diferenças. Então vamos lá. Para começar, né? Qual que é a diferença entre uma grandeza vetorial e outros tipos de grandezas? São duas básicas aqui que eu quero relembrar, que são as grandezas escalares, né? São as grandezas que dependem apenas de uma informação. Tá? Bom, qual que é um exemplo de grandeza escalar? Um exemplo de grandeza escalar é massa. Né? Outro exemplo de grandeza escalar é densidade. Densidade de algum material, densidade de alguma coisa, né? Uma outra grandeza que é escalar é temperatura. Outra grandeza escalar é potencial elétrico ou potencial gravitacional. Então, isso são grandezas escalares, etc. O que quer dizer isso? O que é uma grandeza, então? O que define uma grandeza escalar? Olha, uma grandeza escalar é uma quantidade, né? É uma quantidade física que é totalmente definida com apenas uma informação, tá? Então,
eu tenho uma informação e essa informação define toda essa quantidade. Essa informação, ela é a intensidade, ou módulo dessa quantidade, seguido de uma unidade física. No caso de massa, eu tenho a unidade de quilograma. De densidade, de quilograma por metro cúbico, no Sistema Internacional de Unidades. Né? Temperatura, graus Celsius, Kelvin. Né? Potencial, volt por metro. Tá? Mas veja que essas quantidades, elas são totalmente definidas com apenas uma informação. Então, por exemplo, se eu tenho uma certa sacola de farinha de trigo, esse saco de farinha de trigo tem como massa 1 quilograma. E essa informação, ela é suficiente para definir a massa desse material. Eu não preciso de mais nenhuma informação. E essa informação, ela é uma constante, independe inclusive da posição, não importa onde esteja esse saco de farinha, ele vai sempre ter a mesma massa. Né? Uma outra coisa, eu digo, olha, aqui a temperatura está 23 graus Celsius nessa sala. Essa é uma quantidade que define totalmente, né, a temperatura da sala. Eu não preciso de perguntar mais nada para poder responder, ou responder alguma coisa a mais para poder definir essa quantidade. Então essas grandezas que dependem apenas de uma informação para serem totalmente definidas são o que a gente chama de grandezas escalares. Tá? É claro que, por exemplo, né, se eu tiver aqui, vamos dizer que eu tenho um pedaço de metal, uma placa de metal bidimensional. E essa placa de metal ela está sendo aquecida por um lado, por exemplo. Né? Então ela está aqui, de um lado está com fogo, ligado numa chapa quente, alguma coisa assim. E o que vai acontecer é que eu vou ter, e aqui do outro lado eu tenho uma outra temperatura, né? Aqui, sei lá, pode estar no gelo, por exemplo. Eu vou ter um gradiente de temperatura em cada ponto, né? Então, cada ponto aqui da placa, eu vou ter uma temperatura. Tem uma temperatura aqui que eu vou chamar de T1, uma temperatura T2, uma temperatura T3, né? É claro que essas informações da temperatura, então, elas dependem da posição do ponto na placa. Se eu definir aqui como o eixo X e aqui como um eixo Y, né, uma placa bidimensional, cada temperatura vai depender da posição X e Y, certo? Mas dada essa informação do ponto, no ponto X, no ponto Y, essa temperatura, para ser definida nesse ponto, precisa apenas de uma informação, a quantidade e a unidade. Né? 20 graus Celsius, 30 graus Celsius, 100 graus Celsius, ela está totalmente definida. Que pergunta a mais que você não vai fazer nesse caso? Olha, uma pergunta a mais que não cabe fazer nesse caso é 30 graus para onde? Certo? Você não vai perguntar isso. Né? Bom, é 25 graus em qual direção? Não existe essa pergunta. Essa pergunta ela não é razoável de ser feita. Né? A mesma coisa com uma pedra. Se eu pego uma pedra e falo a massa dessa pedra de 2 quilos, não é razoável perguntar, mas ela é 2 quilos para que direção? Né? Ela é 2 quilos em que sentido? Tá? Ela tem uma massa de 2 quilos, pura e simplesmente. Tá? Então essas grandezas são grandezas escalares. Bom, em contraponto, então, com o quê? Em contraponto com as chamadas grandezas vetoriais. Tá? Que é o que eu quero fazer essa revisão aqui para vocês. Essas grandezas vetoriais. Tá? Bom, já vamos definir aqui, tá? Porque a ideia é fazer uma revisão, né? Não é ensinar vetores. Vocês vão aprender vetores em outros cursos de matemática principalmente, tá? Então, uma grandeza vetorial, ela é uma quantidade que depende agora de 3 informações. Então, essa grandeza vetorial, ela precisa, para ser totalmente definida, 3 informações. Né? Essas 3 informações a gente chama de, primeiro, né, de intensidade. Ou intensidade, ou a gente chama de módulo,
tá? É uma quantidade que me dá o chamado tamanho de um vetor, que não é uma palavra muito boa de se usar, e eu quero que até o final dessa revisão fique claro para vocês porque não é bom a gente utilizar algumas palavras para definir vetores, tá? Então, intensidade, o módulo. Então, eu vou dar como exemplo aqui, a gente vai usar muito durante esse curso, uma grandeza vetorial que é velocidade. Então, velocidade é uma grandeza vetorial. Depois eu vou discutir com vocês essa definição da representação dela, tá? O módulo dessa quantidade, que a gente vai representar aqui, tá? Com essas duas barrinhas do lado do vetor. Então, o vetor velocidade, V, com essa setinha em cima, isso representa que essa quantidade é uma quantidade vetorial. E o módulo dela, essas duas barrinhas, vão ser, então, a intensidade ou módulo do vetor. E no caso da velocidade, vai ser, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo, 25 metros por segundo no sistema internacional, 25 metros por segundo ou 25 km por hora, tá? Mas o que é importante aqui? O importante é que esse módulo, essa intensidade dessa quantidade vetorial, ela possui duas informações. Que informações são essas? Uma é um valor real, né? 25, e uma unidade, metros por segundo, que é a unidade de velocidade. Tá? Aqui em cima eu tenho unidade de comprimento, e aqui embaixo eu tenho uma unidade de tempo. Né? No sistema internacional de unidades, comprimento é medido em metros, tempo é medido em segundos. Tá? Bom, sabendo, vou deixar aqui, vai. Tá aqui. Então essa é a primeira coisa, né? Então a minha quantidade agora é velocidade, né? A intensidade de 25 metros por segundo. Vou dar um outro exemplo aqui, tá? Que a gente vai usar muito também, uma outra quantidade vetorial, que é a força. O módulo dessa força, por exemplo, aqui eu vou colocar 20 newtons. Tá? Newtons, que é a unidade aqui de força. Depois a gente vai ver o que significa essa força aí. Tá? Vamos dar um outro exemplo aqui. Aceleração. Aceleração também é uma grandeza vetorial, cujo módulo, aí, vou dar aqui um exemplo, 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Tem outros exemplos de grandezas vetoriais, como, por exemplo, campo elétrico. Vou também dar um valor aqui, ó, 10 volts por metro. Campo magnético no sistema internacional. Outro exemplo aqui, 10 Tesla, unidade de campo magnético. Tá? Isso. Bom, agora vamos pensar apenas aqui na velocidade. Então, se eu estou aqui na velocidade, o que é velocidade? Veja, a gente vai depois discutir isso daqui, né? Mas velocidade é quanto eu ando, né? Ou quanto um corpo se desloca por uma certa quantidade de tempo. Né? Se eu ando 1 metro e demorou para eu percorrer esse 1 metro 1 segundo, a minha velocidade é de 1 metro por segundo. Né? Então eu estou andando numa velocidade de 1 metro por segundo, 2 metros por segundo. Isso depende, então, de quão rápido eu estou andando. Tá? Então, quando eu estou dentro de um carro, eu estou indo para a cidade, estou indo para alguma loja, para um supermercado, você está andando ali a uma certa velocidade, 40 km por hora, por exemplo. Certo? Nesse caso, agora cabe uma pergunta. Né? E essa pergunta é, olha só, você está andando a 40 km por hora, ou seja, a intensidade, módulo associado a uma unidade, mas você está andando a essa velocidade em qual direção? Você está indo na direção horizontal, você está dentro de um helicóptero e está indo com essa velocidade para cima, né? Então você pode estar indo na vertical, pode estar indo na horizontal, pode estar indo na diagonal, em algum sistema de referência. Tá? Então a velocidade, que é uma grandeza vetorial, faz sentido e é necessário eu dar uma outra quantidade, né?
uma outra informação. E a segunda informação aqui, então, é a direção. Então, por exemplo, tá? Vou usar aqui a própria velocidade como exemplo. Se eu estou dentro de um carro, então tenho aqui o meu carrinho, tá? E ele está indo, está andando aqui numa rua. Essa rua aqui é uma rua horizontal, certo? Com uma certa velocidade. Essa velocidade, eu vou usar o exemplo ali, é de 25 metros por segundo. Essa é a velocidade dele. Tá? A direção me diz o seguinte, olha, mas ele está indo, então, na horizontal, está indo na vertical, é um carro, né? Então está andando na horizontal, está andando nessa linha aqui. Então a direção aqui dessa velocidade do carro, ela é horizontal, para esse exemplo que eu estou dando. Se fosse um helicóptero subindo com uma certa velocidade, essa direção seria vertical. Bom, o que eu sei então? Eu sei que o movimento desse carro está nessa direção aqui, que é a direção horizontal. Agora cabe uma outra pergunta. Mas esse carro está indo para frente ou está indo para trás? Né? Vamos dizer que aqui é a frente dessa direção horizontal e aqui é atrás da direção horizontal. Então, estou indo para frente ou estou indo para trás? Bom, essa outra informação é o que a gente chama de sentido dessa grandeza vetorial. Né? Certo? Numa definição um pouco melhor, a direção me dá a chamada linha de ação do vetor. É uma reta na qual o vetor atua, né? Ou existe, ou é a direção dele. E o sentido me dá para onde aponta esse vetor, né? Vou colocar aqui, para onde aponta mesmo. Então, com isso, né, a minha grandeza vetorial, ela precisa ter essas três informações obrigatoriamente. Tá? Eu não posso ter a intensidade e a direção apenas, ou a direção e o sentido. Eu preciso ter essas três informações. Então, é importante eu ter essas três informações. Isso aqui é obrigatório. Tá? E essas três informações vão definir, então, a minha grandeza vetorial. Tá? Bom, outros exemplos, como eu dei aqui, são acelerações, forças, campo elétrico, campo magnético. O campo elétrico e o campo magnético, eles são campos vetoriais no nosso referencial, mas eles são um pouquinho mais complicados, tá? Se a gente fosse estudar um pouco mais a fundo campo elétrico e campo magnético, eles não são, na realidade, vetores, eles são um outro tipo de ente matemático que a gente chama de tensor. Tá? É um tensor de rank 2, então ele precisa de mais informações para definir quanto vale campo elétrico, mas isso porque existe uma relação de relatividade entre referenciais do campo eletromagnético. Mas isso não vai fazer parte do nosso curso, tá? Então, para nós aqui, o campo elétrico e o magnético são grandezas vetoriais que eu vou poder utilizar. Potencial elétrico é um potencial escalar também, tá bom? Legal. Então, eu tenho aqui o vetor. Relembrei aqui o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. Tá? Uma outra coisa, então, que a gente tem que lembrar... Eu vou chamar até aqui de ponto 2, tá? É a chamada representação. Tá? Como que eu vou representar esse meu vetor? E aqui eu tenho que tomar bastante cuidado com essa representação. Por quê? Porque a representação de um vetor, ela confunde. E ela confunde o professor, confunde o aluno, ainda mais quando a gente está aprendendo o que são essas grandezas vetoriais. Agora que eu estou fazendo uma revisão rápida,
Não é para ser tão complicado, tá? Mas vamos lá, vamos tentar separar algumas coisas aqui. Primeiro, né? Como que eu represento um vetor? Bom, eu represento um vetor com uma letra, né, e com uma setinha em cima. Então essa é a representação da minha grandeza vetorial. Então essa coisa aqui, essa letrinha com uma seta em cima, vou chamar aqui, pode ser V, A, né? Depende do que significa esse meu vetor, né? B, C, não importa, é uma grandeza vetorial. Isso quer dizer que essa grandeza ela depende de 3 informações: intensidade, direção e sentido, tá? Uma outra grandeza também que é importante é a chamado deslocamento, né? Quando eu me desloco, por exemplo, eu me desloco de uma distância de 10 metros. Maravilha. Eu estou aqui, né? Eu me desloco a uma distância de 10 metros. Mas veja, todos os pontos num raio de 10 metros são pontos onde eu posso estar depois de andar 10 metros. Tá? Então, o deslocamento, o deslocamento de qualquer partícula de um ponto ao outro, ela é uma grandeza vetorial. Então, eu posso ir de um ponto ao outro. Veja, eu posso me deslocar daqui para cá, ou posso me deslocar daqui para cá, né? Ou posso até me deslocar daqui para cá, tanto faz. E cada uma dessas grandezas representa um vetor diferente, né? Por que diferente? Porque apesar deles terem todos a mesma intensidade, o mesmo módulo, 10 metros, eles possuem direções, né? Essa é a direção do vetor B, essa é a direção do vetor A, essa é a direção do vetor C. E possuem sentidos diferentes. Tá? Por exemplo, o B aqui, ele vai, vou chamar aqui de ponto O, vai do ponto O até o ponto, vou chamar de ponto P. Né? Então, a direção é essa linha reta que vai do O ao ponto P, ou passa por O e pelo ponto P, e o sentido é do O para o P. Então, essa é uma maneira de eu definir, né, direção e sentido. Essa reta também é uma reta que eu posso dizer que faz aí, vamos chamar essa linha aqui de horizontal, né? Faz 45 graus com horizontal. Então a direção desse vetor é 45 graus com horizontal e o sentido do vetor é do O para o P. E a intensidade é de 10 metros. Note que nessa representação, que é uma representação no diagrama, no desenho, uma representação em desenho do vetor, se eu vou do ponto O para o ponto P, eu estou representando, então, um deslocamento que eu vou do ponto O para o ponto P, e o tamanho no próprio desenho, né, representa a intensidade. Posso dividir isso aqui em 10, né, unidades, cada unidade vai representar aqui 1 metro, por exemplo. Certo? E aqui que começa a ficar um pouco mais complicado. Por quê? Porque no vetor do deslocamento, eu realmente posso fazer essa associação entre visualizar o tamanho de um vetor e ver o deslocamento quando eu vou de um ponto ao outro. Tá? Só que outras grandezas vetoriais, como campo elétrico, velocidade, aceleração e forças, essa representação no diagrama, ela pode não representar fisicamente, tá? Algo que tem esse tamanho no mundo real. Tá? Não existe isso no mundo real. Então, a princípio, a representação num diagrama de vetores, tá? Então eu tenho aqui o diagrama de vetores. Eu vou representar ele num diagrama como uma seta. Vou fazer isso aqui de outra cor. Tá? Isso aqui vai ser uma seta. Essa seta, a linha da seta vai ser a direção do vetor. E a ponta da seta vai ser a direção para onde aponta o sentido do vetor. Tá? E o lado oposto à seta é a origem desse vetor. E o tamanho desse vetor na representação
está associado na representação, é uma representação no diagrama, né, no desenho, está associado ao módulo disso, ao módulo do vetor. Tá? E esse vetor aqui é o vetor, por exemplo, o vetor v de velocidade. Certo? Aqui, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5. Vamos dizer que cada unidade é metro por segundo. Então, 5 metros por segundo. Então, essa é a representação de um vetor. Mas é uma representação num diagrama. Estou representando visualmente. É uma representação visual. Eu tenho que tomar muito cuidado com essa representação visual. Né? Por quê? Porque agora, né, eu posso representar também um outro tipo de vetor. Eu vou representar aqui um vetor, eu tenho aqui velocidade. Eu vou representar um vetor aqui que é força. Que está apontando para cima, né? E tem aqui, vamos dizer, 1, 2, 3 unidades. 3 newtons. Veja que essas duas quantidades, apesar de serem quantidades vetoriais, V é velocidade e F é força. Então são quantidades vetoriais, mas não são quantidades que podem ser associadas em algum tipo de operação matemática, por exemplo. Eu não posso somar esses dois tipos de vetores, eu não posso multiplicar esses dois tipos de vetores. Não, desculpa, eu posso multiplicar esses dois tipos de vetores, mas eu não posso somar ou subtrair esses dois tipos de vetores. E no diagrama visual aqui, nessa representação, eu não posso... Veja que cada unidade é 1 metro por segundo. O outro, cada unidade é newton. Então, uma unidade é metro por segundo, outra unidade é newton. Essas duas coisas é tipo eu comparar, então, graus Celsius com quilo. Não faz nenhum sentido, né? Ou comparar verde com laranja. Não faz sentido ficar comparando essas duas coisas. Bom? Então, vamos devagar aqui para tomar cuidado com essas representações. É assim que eu represento visualmente? É assim que eu represento. Tá? Só que eu tenho que tomar um pouco de cuidado com essas representações. Porque apesar de representar dessa maneira, algumas operações matemáticas não vão ser possíveis de serem realizadas entre dois vetores que são de tipos diferentes. Como é que eu sei quando dois vetores são de tipos diferentes? Olha, dois vetores são de tipos diferentes quando eles têm unidades diferentes. Tá? E a primeira coisa que você não vai poder fazer é somar eles. Tá? Vamos botar aqui uma ressalva, então, né? Que vetores de diferentes unidades não podem sofrer adição. Não posso somar dois desses vetores, ok? Mas daí aqui chega numa coisa que é interessante, né? Bom, então quer dizer que se eu tenho dois tipos de vetores de unidades diferentes, eu não posso somar eles. Agora, se eu tiver dois tipos de vetores de mesma unidade, daí sim, daí eu posso somar vetores. Bom, a multiplicação de dois vetores, existem dois tipos, que é o produto de dois vetores, que a gente chama de produto escalar, e o produto de dois vetores, que a gente chama de produto vetorial. Tá? Essas duas operações, elas podem ser feitas com vetores de tipos diferentes, porque o resultado final é uma outra grandeza vetorial que tem um outro significado. Tá? Então, com isso, a gente tem que ver aqui, eu vou chamar até de ponto 3, que é o chamado operações com vetores. E eu vou fazer só um pedaço aqui, depois a gente continua, tá? Operações com vetores. A primeira operação com vetores é chamada operação de adição. Como eu vou, então, somar ou subtrair vetores? Adição ou subtração, né? Adição e subtração é a mesma coisa, não?
é somar algo multiplicado por menos, né? Subtração. Então, por exemplo, como eu só posso somar vetores de mesma quantidade, eu vou ter um vetor aqui, que é um vetor, eu vou chamar de V1, né? Que tem um tamanho aqui de 1, 2, 3, 4 unidades. E todos esses vetores aqui, por exemplo, são vetores de velocidade. Então, uma unidade representa 1 metro por segundo. E eu tenho um outro vetor que aponta para cima e tem 2 unidades. Eu vou chamar isso aqui de vetor V2. Eu tenho um outro vetor que aponta para a direita, né, nessa direção, vou chamar de V3. E tem aqui 3 unidades. Certo? Então, esses 3 vetores, V1, V2 e V3, são vetores do mesmo tipo. São vetores velocidades. Um possui 4 metros por segundo de intensidade, outro 2 e outro 3. Mas todos eles apontam para direções diferentes, em sentidos diferentes, têm intensidades diferentes. Né? Como é que eu faço essa soma? Olha, a primeira maneira de fazer essa soma aqui é a soma no próprio diagrama, tá? Que o pessoal do ensino médio chama de tromba no rabinho, o famoso método da tromba no rabinho. Tromba no rabinho. Né? Eu vou pegar um primeiro vetor, vou pegar o V1, vou botar ele aqui. Então ele tem 1, 2, 3, 4 de comprimento. Esse é o V1. Tá? Na tromba, na parte da frente do V1, eu vou colocar o rabinho de um outro vetor. Por exemplo, o V2. Então eu estou transladando o vetor de lá para cá. Vou colocar aqui. Ó. 1, 2 é o tamanho dele. Isso aqui é o V2. Né? Falta somar o terceiro. O terceiro, então, vou colocar aqui. Ó. Ele tem tamanho 1, 2, 3. Esse é o V3. Qual que é o resultado final? Olha, o resultado final vai ser a conexão do rabinho com a tromba dos 3. Né? Do primeiro, tá aqui, do último lá. Isso aqui vai ser o que a gente chama de resultante. Então, essa minha resultante, ela é o resultado da soma ou da adição do vetor V1 mais o vetor V2 mais o vetor V3. Certo? E é claro, esse vetor resultante é um vetor que é do mesmo tipo que os outros vetores. Né? Então, se os outros vetores são vetores velocidades, o vetor R também é um vetor velocidade. Ok? Bom, eu continuo isso aqui na próxima aula, no próximo vídeo, tá? E a gente vai continuar falando sobre operações com vetores na próxima aula. Então eu continuo na próxima aula com vocês falando sobre operações de vetores, certo? Eu quero então fazer a multiplicação de um escalar para o vetor e ver o que acontece, o que modifica no vetor. E antes de fazer o produto escalar e o produto vetorial, eu quero mostrar para vocês, eu vou definir, mas depois eu vou mostrar para vocês a decomposição dos vetores, tá? Num certo referencial, né? Numa base na qual eu vou poder escrever esse vetor de forma analítica, tá? Analítica, porque quando eu trabalho em física ou em matemática, você não vai ficar desenhando vetores, setinha para cima e para baixo, ainda mais porque isso atrapalha a nossa vida. E não tem espaço para ficar desenhando no caderno. Tá? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aprender a escrever de forma analítica a representação desses vetores e como eu vou operar com eles. Bom, então na próxima aula a gente continua falando sobre a operação de vetores, escalar e vetor, vetor e vetor, vetor e vetor. E na última aula a gente faz alguns exemplos. Ok? Então tá, pessoal. Até mais. Tchau.